23. Respiração dos Cavaleiros capítulo 193, Forma de Lótus Vermelho. 2. Autor, Tian Li. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. É claro que ele tinha acabado de entrar no reino de um mago de baixo nível. Ele ainda era um aprendiz de mago de baixo nível que não havia dominado nenhum único truque do Anel Zero. Levi, arte de meditação em alto mar, nível 1, 1000, não importa o que aconteça, agora posso me chamar de Mago Levi no futuro, pensou Levi com alegria. Depois de passar 13 anos neste mundo, ele finalmente trilhou o caminho para se tornar um mago. Foi um começo promissor. Levi convocou Tuten. Agora que dominei a arte da meditação e me tornei um aprendiz de mago de nível baixo, você tem algum modelo de magia para truques? Me dê entre 8 e 10, pediu Levi. Tuten balançou a cabeça com um sorriso amargo. Um aprendiz de mago de nível baixo só pode dominar até 3 truques do Anel Zero e, infelizmente, não tenho nenhum modelo de magia aqui. Em geral, modelos de magia só podem ser obtidos no reino dos descrentes, e você precisaria visitar cada escola e pagar um preço por eles, uma troca equivalente. Os modelos de magia são as principais patentes de cada escola e não são compartilhados aleatoriamente. Também é raro que apareçam no mundo humano. Por enquanto, concentre-se em cultivar a arte da meditação e fortalecer seu poder espiritual. Você pode se aprofundar em magias mais tarde, quando tiver estabelecido uma base sólida, aconselhou Tuten. O quê? Nenhum modelo de magia? Levi franziu as sobrancelhas. Tuten deu de ombros. Nenhuma, receio. Como não há modelos de magia disponíveis, vou me concentrar em dominar a arte da meditação e correr para encontrar o reino dos incrédulos. Levi suspirou interiormente. No ano passado, além de se destacar na arte da meditação, Levi também fez progressos significativos em outras habilidades. Levi, técnica de respiração da cobra negra, nível 9, máximo, avanço disponível. Progresso atual, 17. Efeito especial, escama preta, gás, técnica de respiração da baleia sangrenta, nível 8, máximo. Efeito especial, resistência transcendente. Técnica de respiração do rinoceronte gigante, nível 8, máximo, avanço disponível. Efeito especial, poder transcendente. Técnica de respiração da sereia, nível 8, máximo, avanço disponível. Efeito especial, velocidade transcendente. Transformação que encolhe ossos. Técnica de respiração gigante, nível 8, 145 100.000. Efeito especial, poder transcendente. Técnica de respiração da montanha de avestruz, nível 7, 23.367 50.000. Efeito especial, força de nível superior. Técnica de respiração da besta sangrenta, nível 7, 1.245 50.000. Efeito especial, velocidade máxima. Técnica de respiração do lobo do trovão, nível 7, máximo, avanço disponível. Efeito especial, velocidade máxima. Técnica de respiração do lótus vermelho, nível 7, 288 50.000. Efeito especial, força de nível máximo, sangue do lótus vermelho. Técnica de respiração da tartaruga elefante, nível 7, 467 50.000. Efeito especial, defesa de alto nível. Técnica de respiração da besta do vórtice, nível 3, 3.567 10.000. Com a ajuda do sangue do grande rei macaco de gelo, a técnica de respiração gigante avançou com sucesso para o 8º nível, dando origem a um novo poder transcendente. Com o tempo, essa técnica de respiração atingiria seu potencial máximo. Levi queria ver quais mudanças ocorreriam quando a técnica de respiração gigante atingisse seu máximo. Quanto à técnica de respiração do lobo do trovão, era uma técnica de respiração de nível 7, orientada para a velocidade, que Levi já havia praticado até seu limite. Cultivar essa técnica de respiração de terceira categoria e excelente qualidade não foi nenhuma dificuldade para ele. Inicialmente, Levi planejou usar a técnica de respiração do lobo do trovão para superar os limites da técnica de respiração da sereia. Entretanto, após obter a melhor técnica de respiração da besta sangrenta, que poderia ser cultivada até o 9º nível, ele decidiu mantê-la e usá-la para superar os limites da técnica de respiração da besta sangrenta. A velocidade das bestas de sangue era muito maior que a da sereia, semelhante à técnica de respiração da sombra pálida. Acontece que o Conde de Sangue, como praticante, não era muito habilidoso e não demonstrou completamente o poder das bestas de sangue.
No entanto, essa pode ser a principal técnica de respiração de Levi, voltada para a velocidade, no futuro. Além disso, as técnicas de respiração da tartaruga-elefante, da montanha avestruz e do lótus vermelho foram todas cultivadas até o nível 7. Antes do 7º nível, a proficiência necessária para um avanço não era muita, e para o Levi atual, o cultivo estava progredindo rapidamente. Quando a técnica de respiração da tartaruga-elefante atingiu o limite do 9º nível, ele pôde mesclá-la com a técnica de respiração da cobra negra e ajudar a cobra negra a ultrapassar seu limite, avançando em direção ao pico do 10º nível. Embora a defesa fornecida pela escama negra gasosa fosse muito forte, ela ainda era muito inferior à escama negra líquida. Com a técnica de respiração da cobra negra no auge do 10º nível, Levi seria capaz de enfrentar oponentes poderosos como o Duque de Montenegro com maior confiança. E quando a técnica de respiração da cobra negra atingisse o pico do 11º nível, provavelmente alcançaria o nível lendário. Naquela época, o gás negro podia se transformar em escamas negras sólidas, tornando Levi semelhante a uma cobra negra invulnerável, coberta de escamas impenetráveis. Dentre essas técnicas de respiração, a técnica de respiração do lótus vermelho era a única que era mais única e especial. Essa técnica de respiração teve um novo efeito especial após o 4º nível, sangue de lótus vermelho. Sangue de lótus vermelho. Você pode queimar e aquecer seu sangue por um curto período, obtendo assim um aprimoramento completo de suas qualidades físicas, incluindo força, explosão, velocidade, resistência, defesa e percepção. Este efeito especial não pode ser aprimorado, mas aumentará ligeiramente com o avanço do seu reino. Após usar o sangue de lótus vermelho, haverá um período de recuperação durante o qual ele não poderá ser usado novamente. Caso contrário, poderá causar um declínio no cultivo ou danos ainda mais graves, com risco de vida, à base do corpo. Este sangue de lótus vermelho era semelhante à transformação de encolhimento ósseo da técnica de respiração da sereia e a sensação de aranha da técnica de respiração da aranha com cara de homem. Eram todos efeitos especiais secundários extremamente raros. A maioria das técnicas de respiração, como a cobra negra, tinha apenas um efeito especial. Quanto maior a qualidade, maior o limite superior do efeito especial. Técnicas de respiração com um segundo efeito especial eram algo que só poderia ser descoberto por acaso. Levi tinha aprendido muitas técnicas de respiração, mas só havia descoberto 3 com um segundo efeito especial. O segundo efeito especial não pôde ser aprimorado. Ele só pôde ser ligeiramente aprimorado com o aumento do reino. Mas não havia dúvidas. Sangue de lótus vermelho foi um efeito especial extremamente poderoso. Respiração dos Cavaleiros capítulo 194, forma de lótus vermelho. 3. Este era um efeito especial puramente explosivo que poderia aprimorar os atributos de Levi em todos os aspectos. Era uma habilidade incrivelmente poderosa. Levi o testou assim que o obteve. Após usar o sangue do lótus vermelho, todos os seus atributos foram significativamente aprimorados. O aumento variava ligeiramente dependendo do atributo. Alguns atributos mais fortes, como atributo principal da técnica de respiração do lótus vermelho, força, podiam ser aumentados em 50%. Já alguns atributos mais fracos, como a velocidade, aumentavam apenas cerca de 10% do original. No entanto, qualquer aumento, mesmo que fosse de apenas 10%, já era assustador. Especialmente para alguém no nível de Levi, cada aumento de 1% nos atributos representava um avanço significativo. Durante as batalhas, quando todos os atributos do seu corpo aumentavam repentinamente de 10 a 50%, era um aumento extraordinário. Entretanto, o sangue do lótus vermelho tinha suas desvantagens. O esforço físico era considerável. Depois da última vez que Levi o usou, ele precisou de um período de recuperação de meio mês. Durante esse tempo, a força de Levi não estava no auge. Portanto, o sangue do lótus vermelho era uma habilidade que tinha custos significativos. Era uma compensação em que Levi infligia dano ao inimigo enquanto o seu próprio lado sofria um nível de dano menor, mas comparável. Levi acreditava que no mundo havia apenas alguns indivíduos que poderiam fazê-lo usar o sangue do lótus vermelho voluntariamente. Com sua força atual, mesmo que o punho do Império viesse, ele teria que se ajoelhar diante de Levi. Além das técnicas de respiração, a lâmina do Diabo Negro de Levi também atingiu o nível máximo 2. Levi, lâmina do Diabo Negro, nível 2, máximo,
Avanço disponível, talvez devido ao seu poder espiritual limitado. Ele ainda não foi capaz de compreender o terceiro estágio, o espírito maligno persistente. Entretanto, o nível máximo 2 da lâmina do diabo negro já era muito eficaz para ele. Agora ele podia condensar o gás preto em armas ocultas e arremessá-las até 100 metros de distância, quase o mesmo alcance de uma flecha. Mas o poder das armas ocultas de gás negro era formidável. Podia atravessar armaduras e penetrar a defesa de um grande cavaleiro. Agora, tanto meus ataques corpo a corpo quanto meus ataques de longa distância estão muito mais fortes do que no ano passado. É uma pena que não haja um oponente à altura. A vida é realmente tão solitária quanto a neve. Levi suspirou. Ele era realmente poderoso, não se vangloriava. Sua força era real. O Levi atual, mesmo que todos os 4 generais da família o atacassem juntos, não duraria mais do que algumas rodadas. Levi poderia derrotá-los com uma única palma, tão facilmente quanto lidar com crianças. Levi dominava a palma divina da ondulação dourada com perfeição e se tornava cada vez mais habilidoso em usá-la. Com um único golpe, ele podia romper os meridianos do oponente, estilhaçar seus ossos e liberar a força das ondulações, causando estragos em seus órgãos internos. Essa foi uma técnica definitiva. Um movimento que poderia garantir uma morte. Levi saiu do abrigo. Agora que domino os princípios básicos da arte da meditação, posso cultivá-la lentamente em seguida. Ainda preciso reunir informações sobre as 4 grandes famílias. Talvez o filho do Duque de Montenegro saiba de alguma coisa. Depois de ficar em casa por tanto tempo, é hora de sair e explorar. Levi agora estava cheio de confiança. Sem saber, ele já havia alcançado um nível tão alto no caminho para se tornar um cavaleiro que conseguia ficar no topo, acima de todos os outros. Cavaleiro lendário, estou chegando perto. No entanto, devo permanecer discreto. Não preciso me exibir diante da igreja. Para os deuses, cavaleiros lendários são apenas formigas um pouco maiores. Faz diferença se é uma formiga ou um cavaleiro lendário. Eles podem ser esmagados com um estalar de dedos. Levi sabia o que estava acontecendo. Ele arrumou seus pertences. A viagem não deve demorar muito. O objetivo principal era resolver as coisas com a família Montenegro Mountain e a família Silversilk. Ouvi dizer que o conde de Silversilk desertou para o Império Tuva. É uma boa oportunidade para revisitar o antigo lugar. Onde será que aquele garoto do punho do Império está agora? Levi refletiu. Não muito tempo atrás, ele estava fugindo com medo das consequências do punho do Império. Mas agora ele não tinha mais medo. Mesmo sem usar o poder dos selos ou as habilidades de um mago, Levi estava confiante de que poderia derrotar o punho do Império. Essa era a sua confiança na palma divina da ondulação dourada que ele havia criado. Em poucos anos, a palma divina ondulada dourada evoluiria para a palma divina giratória dourada. A essa altura, Levi se perguntou quem no mundo conseguiria resistir ao golpe de sua palma. 3 dias depois, Levi deixou o Vale da Água Negra. As versões danificadas pela Batalha dos 4 generais da família o seguiram de perto. Desta vez, Levi tinha outro objetivo para esta viagem, que era eliminar Magic Shark e os outros e substituí-los por um novo grupo de mortos-vivos. Além de Spectre, Blood Arrow, seja o Magic Shark, Demon Mountain ou Demon Eye, todos foram severamente danificados, afetando sua força de combate. Portanto, a tarefa imediata de Levi era recrutar um novo grupo de mortos-vivos. Atualmente, os selos de nível 7 de Levi tinham um total de 7 espaços de invocação. No entanto, os padrões de Levi haviam subido. Grandes cavaleiros comuns não atraíam mais. Após a formação completa dos 7 generais, apenas os grandes imites de alto nível seriam qualificados para se juntar ao exército demoníaco. Dessa forma, ele seria capaz de mostrar seu verdadeiro poder em uma batalha contra um especialista de primeira linha. Caso contrário, ele teria sido arremessado para longe pela lâmina do Duque de Montenegro, exatamente como daquela vez. Levi foi primeiro para a Cidade do Vento Gelado. Ele encontrou o Conde de Silver Mountain novamente, disfarçado de martelo de guerra dourado. Lord Conde, esta é a transação final. Assim que este lote de mercadorias for entregue, nosso acordo estará concluído, disse Levi. A expressão do Conde da Montanha Prateada era complexa enquanto ele olhava para o martelo de guerra dourado. Mestre, prepare-se para buscar refúgio no sul. Acabei de receber informações precisas de que o demônio da neve já apareceu na cidade da montanha de Montenegro.
O reino e os nobres do sul abandonaram o território do norte. O que? Já apareceu na cidade das montanhas de Montenegro. Tão rápido. Levi não pôde deixar de se surpreender. Durante esse período, todos estavam preocupados com a guerra civil, e Levi estava focado em cultivar e ganhar experiência, o que o fez esquecer completamente do demônio da neve. Ele não esperava que o demônio da neve aparecesse na cidade montanhosa de Montenegro tão rápido. Sim, o céu no centro da cidade montanhosa de Montenegro. Ele se abriu e as pessoas testemunharam uma explosão de luz azul. Então, flocos de neve azuis começaram a cair do céu. Entre os flocos de neve, algumas pessoas se transformaram em demônios da neve, mordendo seus entes queridos até a morte, consumindo sua própria carne e sangue e matando seus companheiros. Mestre, o inverno chegou. O verdadeiro desastre chegou. Respiração dos Cavaleiros capítulo 195, tudo resolvido. 1. No castelo de Silvermountain. Levi olhou para o conde de Silvermountain, que tinha uma expressão preocupada, e perguntou: Eu me pergunto, Lord Conde, quais são seus planos agora? Você continuará defendendo o território do norte ou seguirá para o sul? Você conquistou muitas conquistas militares durante a Guerra Civil, então conquistar territórios no sul não deve ser muito difícil. O Conde da Montanha Prateada balançou a cabeça. Por enquanto, não tenho intenção de ir para o sul. A cidade da Montanha Montenegro ainda está bem distante, e não posso abandonar o território do vento gelado. Suspiro. Obrigado pelo lembrete, Lord Conde. Tome cuidado. Talvez eu considere ir para o sul no futuro, disse Levi. Mestre, tome cuidado. O Conde de Silvermountain observou seu mestre partir e suspirou continuamente. Ao contrário do mestre Levi, ele tinha que considerar sua família, bem como os muitos súditos que precisavam de sua proteção. Ele não podia simplesmente deixar a cidade do vento gelado tão facilmente. Levi vagou pela cidade do vento gelado, utilizando seu vibrosensorial avançado para sentir tudo ao seu redor. Muitos ricos já haviam começado a empacotar seus pertences e estavam deixando a cidade com suas famílias. As ruas estavam lotadas de imigrantes. As condições já difíceis no norte foram ainda mais agravadas pela iminente calamidade do demônio da neve, fazendo com que muitos perdessem a fé na região. Levi subitamente entendeu por que o Duque de Montenegro havia desistido tão rapidamente da cidade das montanhas de Montenegro e liderado seu exército para o sul, para se estabelecer na cidade da tempestade. O Duque de Montenegro deve ter pressentido algo incomum e previsto o desastre iminente, o que o levou a evacuar com antecedência. Quando o conflito no sul se resolver, talvez eu também considere realocar os militares e civis do Vale da Água Negra para o sul. Provavelmente, não poderemos mais ficar no Vale da Água Negra. Se um dia a geada azul repentinamente irromper no Vale da Água Negra, eu também posso me tornar um demônio da neve. Diante da geada azul, todos eram iguais. Transformar-se em um demônio da neve dependia da probabilidade, independentemente de nobreza ou plebeu, poder ou povo comum. No entanto, em geral, quanto mais próximo do epicentro da erupção da geada azul, maior a probabilidade de se tornar um demônio da neve. Por exemplo, a nascente do Castelo da Pena Azul era quase inteiramente habitada por demônios da neve. Levi então foi até a Taverna Brilhante e olhou ao redor. No momento, as únicas missões restantes eram Piroxano e Ovo Turbelariano. Todos os outros problemas já haviam sido resolvidos por Levi. Entre os 4 selos, o selo da chama atingiu o 3º nível, o selo do poder do dragão estava no 2º nível, o selo de proteção também estava no 2º nível, e o selo do inferno estava no seu máximo. Entretanto, Levi ainda não era capaz de garantir um suprimento constante dos materiais de fundição necessários para o nível máximo do selo do inferno, ao contrário do selo da chama, que ele podia obter em quantidades relativamente pequenas. Depois que o Duque de Montenegro presenteou com 2 espíritos malignos, sua proficiência com o selo do poder do dragão aumentou mais uma vez, agora na metade do caminho para atingir o nível 2. Entretanto, a proficiência do selo de proteção estava quase estagnada, e reabastecer o pirocênio agora era a sua maior prioridade. Ele não tinha certeza se era devido ao seu cultivo da arte da meditação, mas Levi sentiu que sua percepção havia melhorado um pouco em comparação a antes. Por fim, após não encontrar nada na Taverna Brilhante, Levi decidiu deixar o norte e seguir para sudeste, rumo ao sul. Durante a jornada, ele continuou a cultivar enquanto se deslocava. Uma semana depois, eles chegaram a Flower City. De longe,
Levi podia ver tropas de nobres do sul escoltando os cativos da família sangrenta. Parece que a família Blood foi exterminada, ponderou Levi. Este território é meu por direito. Quero ver como o reino vai lidar com isso agora. O coração de Levi disparou. Para ser honesto, com sua força atual, ele poderia corajosamente reconquistar o território de Tulípio. No entanto, ele estava acostumado a manter um perfil discreto, e a ideia de se tornar repentinamente o senhor de um grande território e viver sob o escrutínio de outros nobres e da família real o deixava desconfortável. Portanto, Levi se absteve de tomar medidas imediatas. Além disso, a situação atual não estava totalmente clara e ele não queria se envolver precipitadamente. De qualquer forma, do ponto de vista legal, ele ainda era o senhor desses dois territórios. Acontece que ele nunca teve nenhuma autoridade real sobre eles. Agora, o povo do Vale da Água Negra e o próprio Levi estavam enfrentando o problema de migrar do norte para o sul. Levi sentiu que se mudar para Flower City seria uma boa opção. Afinal, era a propriedade dele. Depois de lidar com os assuntos atuais, é hora de considerar retomar o território. Não posso ser sempre tão discreto. Ser muito discreto equivale a ser covarde. Preciso fazer valer meus direitos legítimos com a minha força. Na noite da Cidade das Flores, em meio à fragrância da terra e das flores, os membros da família sangrenta caíram em silêncio. No dia seguinte, ao nascer do sol, o exército do reino descobriu que todos os cativos da família sangrenta haviam morrido na noite anterior. Seus corpos estavam frios. Apesar de conduzir uma longa investigação, o reino não conseguiu encontrar o mentor dos assassinatos. Quando a notícia chegou à capital, o rei também ficou chocado. Levi já havia deixado Tulípio com a escassa riqueza que havia saqueado da família Blood. Na realidade, não havia muita riqueza, apenas algumas moedas de ouro. A maior parte da riqueza da família Blood fora usada para despesas de guerra. A riqueza acumulada com a administração de Tulípio nos últimos anos não era substancial. Depois de deixar Flower City, Levi continuou indo para o leste. Ao contrário do povo do norte, tomado pela ansiedade, os nobres do sul se deleitavam com a expectativa de uma vitória iminente. Ao redor da Cidade da Tempestade, o exército havia cercado com sucesso as forças rebeldes. Sob o manto da escuridão, Levi entrou furtivamente na cidade. Dentro do castelo, o conde Morton, filho do duque Montenegro, não conseguia dormir. Seus olhos estavam vermelhos e seu cabelo tinha ficado prematuramente branco, fazendo-o parecer muito mais velho do que realmente era. A situação parecia terrível e ele não conseguia aceitar. Pai, quando o senhor voltará? O conde Morton sentiu uma sensação de pesar. Sem seu pai, o exército da coalizão do norte estava se desintegrando. Muitos nobres proeminentes do norte já haviam se rendido. Respiração dos Cavaleiros, capítulo 196. Tudo resolvido. 2. Uma figura apareceu sem que ele percebesse. Quem é você? O conde Morton olhou para o recém-chegado, percebendo que seu guarda, um grande cavaleiro, já havia perecido nas mãos daquele indivíduo. Embora o grão cavaleiro não estivesse no nível mais alto, ser morto por essa pessoa sem emitir um som deixava claro que sua força era aterrorizante. O conde Morton se recompôs e permaneceu calmo. Quem é você? Sou amigo do seu pai, disse Levi suavemente. Você matou meu pai? Perguntou Earl Morton. Sim, está correto, respondeu Levi. Após um momento de silêncio, Earl Morton pareceu sentir algum alívio. Faça isso, ele disse. Onde está o diagrama de herança da técnica de respiração da sua família? Diga-me e eu acabarei com a sua vida rapidamente, Levi perguntou. A técnica de respiração da família Montenegro Mountain era de qualidade perfeita, o que Levi estava ansioso para fazer. Na lareira. A expressão de Earl Morton era desprovida de emoções, repleta de uma calma mortal. O rosto de Levi mudou em reação. Ao se aproximar da lareira, ele descobriu algumas cinzas, resquícios do diagrama de herança da técnica de respiração queimada, quase invisíveis. Levi suspirou interiormente enquanto matava Earl Morton. Talvez ciente da situação desesperadora de sua família, o filho da montanha Montenegro queimou deliberadamente o diagrama de herança da técnica de respiração, não deixando esperança para sua família. Levi não conseguia compreender essa decisão. Mesmo assim, Levi permaneceu determinado a procurá-lo ele mesmo. Naquela noite, um massacre ocorreu na mansão Montenegro Mountain.
Levi continuou matando enquanto procurava por pistas sobre as 4 grandes famílias que o Duque de Montenegro poderia ter deixado para trás, bem como o diagrama de herança da técnica de respiração da família Montenegro Montaigne. Ele finalmente encontrou uma pista sobre as 4 grandes famílias. Era uma carta vermelha. Em um canto da carta, havia uma pequena inscrição, Winchester. No verso da carta havia uma representação de uma grande cidade, a capital, a cidade das Esmeraldas. A capital, a família Winchester está na capital, Levi murmurou para si mesmo. Embora a carta estivesse em branco, era a pista mais valiosa que Levi havia descoberto até então. É uma pena que eu não tenha encontrado o diagrama de herança da técnica de respiração. Eles não têm coração, praguejou Levi. Ele suspeitava que Armorton pudesse tê-lo enganado, e o verdadeiro diagrama da herança já havia sido movido para algum lugar desconhecido. Maldita montanha Montenegro. Levi praguejou interiormente e decidiu desistir temporariamente de sua busca. Ele escondeu os poucos tesouros que havia saqueado na bolsa da gula e deixou Storm City discretamente. No dia seguinte, enquanto a brisa do mar soprava e o sol nascia sobre o oceano, os corpos do Conde Morton e do Grande Cavaleiro também foram transformados em mortos-vivos por Levi. Eles substituíram os quase desativados Magic Shark e Demon Mountain. Levi não se preocupou em dar-lhes novos nomes. Ele já havia se acostumado aos nomes Tubarão Mágico e Montanha Demoníaca. Independentemente de mudanças futuras, seus nomes permaneceriam inalterados. Adeus, velhos amigos, disse Levi enquanto usava o selo da chama para destruir o antigo Tubarão Mágico e a antiga Montanha Demoníaca. Ele então equipou os novos Tubarão Mágico e Montanha Demoníaca com a armadura de seus antecessores. Agora que este assunto está resolvido, irei primeiro ao Império Tuva para lidar com o Conde de Silversilk. Depois disso, poderei partir para a capital. Levi ponderou, será que lidar com as 4 grandes famílias será fácil? Deixando a praia com seus companheiros mortos-vivos, Levi percebeu que a distância entre Stormio e o Império Tuva não era muito grande. Em poucos dias, ele chegou à cidade sagrada após receber a notícia de que o Conde de Silversilk havia ido para lá. Apesar do passar dos anos, a cidade santa ainda permanecia magnificamente preservada. Levi visitou pela primeira vez a Fortaleza da Voz do Pássaro da Morte, localizada fora da cidade sagrada. Depois de tantos anos, a fortaleza já estava vazia. Esqueça. Levi balançou a cabeça. Tudo no mundo era tão branco quanto as nuvens. Ele não sabia para onde seus inimigos tinham ido. Ele também abandonou essa obsessão. Dentro da cidade sagrada, Levi fez uma visita à taverna brilhante e ficou surpreso ao descobrir o paradeiro de seu ovo turbelário. O vendedor era um nobre comerciante do Reino Fundido. Dizia-se que nos pântanos de seu país havia uma criatura chamada turbelário. Ovo turbelário era uma comida deliciosa. O vendedor, a princípio, sentia falta das iguarias de sua cidade natal, então trouxe algumas consigo. No entanto, ele não esperava que alguém no Império Tuvo comprasse por um preço tão alto. Ele tinha a intenção de usar o ovo turbelário para abrir o mercado externo. Levi discutiu alegremente os detalhes da troca com o nobre. A técnica de respiração da besta do vórtice também foi resolvida. Levi suspirou em seu coração. Ele estava prestes a se tornar um cavaleiro lendário, e esse problema foi finalmente resolvido. O ovo turbelário foi uma surpresa agradável. O objetivo de Levi naquela viagem ainda era lidar com o Conde de Silversilk. Ele perguntou na taverna brilhante. Com a ajuda do dinheiro, o atual Conde de Silversilk havia se tornado um alto funcionário no Departamento de Finanças do governo imperial e vivia na nobre e poderosa área central da cidade. Na mansão Silversilk, uma bela e elegante senhora estava ensinando sua filha a praticar a dança aristocrática do Império Tuva. Esta era a Dama da Seda Prateada. Ela tinha uma figura graciosa. Embora já estivesse na casa dos 40, mantinha-se bem e tinha o comportamento de uma mulher madura. Sua filha tinha mais ou menos a mesma idade de Levi. Vestia-se com roupas nobres e estava requintadamente vestida. Havia pequenas sardas em seu rosto que não afetavam sua aparência. Ela era selvagem e jovem. Quer uma cena de outono. Um homem corpulento desceu do céu e esmagou os nobres ladrilhos do chão. Este homem corpulento tinha 2 metros de altura e era musculoso. Usava uma túnica preta, e atrás dele estavam 4 homens musculosos, cobertos por armaduras. Respiração dos Cavaleiros capítulo 197, tudo resolvido. 3. Quem são vocês? A expressão da Senhora da Seda Prateada mudou.
Ela havia presumido que deviam ser os assassinos enviados pelos grandes nobres do sul que os haviam perseguido até o Império Tuva. Eu imploro, somos inocentes. Por favor, não nos mate. A senhora da seda prateada de repente derretia no chão. Ela até puxou a filha, que ainda não havia entendido a situação, e se ajoelhou no chão com ela. Senhora, onde está seu marido? Perguntou Levi. Ele foi relatar o trabalho. A dama da seda prateada não ousou levantar a cabeça. Ela abaixou, seus longos cílios tremendo enquanto falava em voz baixa. Então vou esperar ele voltar. Levi encontrou um lugar para se sentar. Sentem-se vocês também. Sou apenas um amigo do Conde de Silversilk. Não farei nada com vocês, disse Levi. Para dissipar as dúvidas da senhora da seda prateada, Levi continuou conversando com a mãe e a filha. Eles conversaram sobre alguns costumes locais e coisas estranhas. A garota inocente riu do humor de Levi. Para não envergonhar Levi, a dama da seda prateada sorriu desajeitadamente, mas educadamente. A mãe e a filha estavam ocupadas preparando um jantar suntuoso para Levi. Quando o conde de Silversilk terminou seu relatório e retornou à mansão, ele ficou perplexo. 5 homens musculosos estavam sentados a uma longa mesa em sua casa. O da frente ainda apreciava a comida deliciosa. Sua esposa preparava sopa para ele. Havia lágrimas em seu rosto. Num instante, o conde de Silversilk percebeu o que estava acontecendo. Ele pensou que estava sendo traído. Droga, o que vocês fizeram com eles? Por que machucaram a minha família, seus bastardos? Praguejou o conde de Silversilk. Lorde Conde, quanto tempo? Levi tirou a máscara do lobo branco. Viu que a expressão de Silversilk mudara de espanto para choque e, em seguida, para descrença. Cavaleiro da Serpente Negra. Espera aí, você é o Levi? Por que está aqui? Silversilk imediatamente sacou sua espada e atacou Levi. O Cavaleiro Silversilk era apenas um grande Mite comum, com força média. Aos olhos de Levi, seus movimentos eram muito lentos. Levi desviou delicadamente do ataque de Silversilk, e então a palma divina da onda dourada esmagou a espada de Silversilk. Ele agarrou o braço do Conde de Silversilk e lhe deu um tapa. O Conde de Silversilk se chocou contra a parede de sua mansão como uma pipa com a linha arrebentada e cuspiu um bocado de sangue. Diante de Levi, um grande cavaleiro comum não seria capaz de resistir a um único golpe. Olhando para Levi, que parecia um rei-demônio, a senhora da seda prateada e sua filha ficaram aterrorizadas. O marido poderoso no coração da senhora e o deus da guerra invencível no coração de sua filha. Diante dessa pessoa, eles se sentiam tão frágeis. Você matou o Duque de Montenegro e matou o Conde Sangrento, certo? Finalmente sei por que o Duque de Montenegro desapareceu naquele dia. Foi você. Eu não esperava que você tivesse atingido um nível tão assustador depois de mais de 10 anos sem te ver. O Cavaleiro da Cobra Negra tem um bom filho. Mate-me e deixe minha família ir. Eles não sabem o que aconteceu naquela época. Eu juro em nome da família Silversilk que eles nunca mais aparecerão na sua frente. O Conde de Silversilk sabia que não era páreo para Levi e só esperava que sua família pudesse continuar existindo. Entregue o diagrama de herança da técnica de respiração e sua riqueza, disse Levi. Eu posso tirá-lo, mas você pode deixar minha família viver. Nós não matamos vocês naquela época, disse o Conde de Silversilk. É justamente porque você não me matou que você me matou hoje. Levi zombou. Entregue os itens, e eu deixarei sua esposa e filha morrerem rapidamente. Caso contrário, você não vai querer ver sua linda esposa e sua bondosa filha sendo torturadas por mim na sua frente, disse Levi. Você. O Conde de Silversilk quase desmaiou. Contudo, ele ainda fez o que Levi disse. Levi obteve a riqueza restante da família Silversilk e o diagrama de herança da técnica de respiração. A família Silversilk não tinha muita riqueza restante, e a maior parte dela havia sido usada pelo Conde de Silversilk para comprar cargos oficiais. Para Levi, esse pouco dinheiro era melhor do que nada. O diagrama de herança da técnica de respiração era uma técnica de respiração do tipo força, no máximo do 8º nível. Levi já havia aprendido muitas técnicas de respiração do tipo força e não conseguia aprendê-las todas de uma vez, então não tinha intenção de aprender esta por enquanto. Depois de matar o Cavaleiro Silversilk, ele acabou com a vida dos outros membros da família Silversilk. Qualquer inimigo em potencial tinha que ser erradicado, eliminando todas as ameaças possíveis. Levi empilhou os corpos e incendiou a mansão Silversilk.
Vamos, Demonai. Levi deu um tapinha no ombro do conde de Silversilk e saiu. Isso mesmo, ele transformou o conde de Silversilk em um morto-vivo. Ele substituiu um severamente danificado velho demônio Ai, cuja força de combate havia diminuído muito. Durante a batalha contra o Duque de Montenegro, o exército de mortos-vivos de Levi sofreu pesadas perdas. O espectro foi cortado ao meio no local, e Tubarão Mágico, Ai Demoníaco e Montanha Demoníaca também sofreram ferimentos graves. Agora que ele finalmente os substituiu por novos, eles não perderam um braço ou uma perna. Se houvesse uma chance no futuro, Levi substituiria todos os mortos-vivos pelo grão cavaleiro de primeira linha. Por enquanto, ele só podia se contentar com eles. Fumaça negra subia enquanto o centro da cidade sagrada explodia em chamas. Quando os guardas chegaram, tudo o que restava era terra arrasada. É a mansão do Conde de Silversilk. Muito provavelmente, são os inimigos do Reino Esmeralda que o estão aqui em busca de vingança. Depois de investigar por um tempo, o Império interrompeu as investigações. Como eles já haviam recebido uma grande quantia de dinheiro do Conde de Silversilk, o resto não importava. Essa posição poderia ser vendida para outros que precisassem dela. Levi, que já havia se vingado, sentia-se vazio. Ele não se sentia muito revigorado. Para ele, essas pessoas não eram levadas a sério desde o início. Essas pessoas não passavam de ondas insignificantes no caminho de um mago. Levi não retornou ao Vale da Água Negra, mas seguiu em direção à capital. Ele queria encontrar a família Winchester na capital e estabelecer contato com eles primeiro. Capital Esmeralda. A terra antes próspera agora parecia um tanto desolada. Os muitos anos de guerra civil haviam esgotado a vitalidade do país. Quando Levi chegou à capital, ele viu os soldados e civis comemorando a queda de Storm City. Sem perceber, fiz uma boa ação para o reino. Nossa, eu sou sempre assim, fazendo boas ações sem deixar meu nome. Levi suspirou. Se ele não tivesse matado o Duque de Montenegro, a guerra poderia não ter terminado assim. No entanto, em geral, tal resultado era melhor do que o Duque de Montenegro se tornar rei e governar o império. Ele esperaria que o Duque de Montenegro estabelecesse o Império Montanhoso Unificado de Montenegro e se tornasse o imperador da Montanha Negra. Nas circunstâncias em que ele tinha poder sobre todo o país, era difícil para Levi lidar com o Duque de Montenegro. Ao longe, a majestosa e alta catedral surgiu à vista. A sede da Igreja da Luz Sagrada. Pode haver ainda mais segredos do mago e dos deuses escondidos aqui. Levi suspirou em seu coração. Os 2 anos de guerra não afetaram a igreja em nada. Pelo contrário, as dificuldades da guerra levaram mais pessoas a acreditar no benevolente Pai Celestial, e a igreja prosperou durante a guerra. Portanto, quando a igreja enfrentava guerras seculares, geralmente não ajudava nem interferia. Permitia que os conflitos se desenrolassem, desde que sua pregação não fosse interrompida. Do Duque de Montenegro, Levi só sabia que Winchester ficava na capital, mas não tinha certeza da localização exata. Ele frequentava a Chinin Tavern na capital, passando as tardes bebendo vinho e escutando as conversas dos outros. Um mês depois, Levi, que esperava na taverna todos os dias, finalmente ouviu as palavras Winchester da boca de um garçom. Winchester. Este sobrenome é raro. Winchester. Winchester. Levi olhou e viu um cavalheiro de meia-idade com um chapéu de cachemire, sorrindo enquanto aceitava o vinho do garçom. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 198. Um magus oficial pode viver por 200 anos. O Sr. Winchester era um cavaleiro muito elegante. Usava um casaco de lã e um monóculo incrustado de ouro no olho esquerdo. A lente era polida a partir de algum tipo de pedra preciosa e brilhava lindamente sob o sol. Ele pediu uma taça de vinho e leu calmamente um livro sob o sol da tarde. Naquela taverna barulhenta, ele parecia deslocado. Levi pediu 2 taças de vinho sem nome. Ele chegou na frente do Sr. Winchester. Winchester olhou para o homem musculoso que apareceu de repente e franziu a testa. Levi tentou o máximo que pôde para dar um sorriso amigável. Senhor, o senhor se importa se eu sentar aqui? Disse Levi educadamente. Como desejar, senhor. Winchester balançou a cabeça. Ele continuou bebendo e se concentrando em seus negócios. Meu nome é Geralt Lobo Branco. Excelência Winchester, o senhor se importaria de vir à sala privada para conversarmos sobre algo? Levi mudou de assunto e sussurrou para Winchester. A expressão de Winchester mudou ligeiramente. Ele não sabia como esse Lobo Branco Geralt sabia seu nome, mas pelo visto,
Ele estava ali por ele. Não se preocupe, não tenho más intenções. Levi deu de ombros e disse. Winster assentiu e seguiu Levi até a sala privada. Geralt tinha um nome falso, certo? Disse Winster de repente após entrar na sala privada. Winster também não é real, né? Senhor Winster? Levi disse com um sorriso fraco. O canto dos olhos de Winster mudou ligeiramente. Ele tomou um gole de vinho e disse despreocupadamente, vamos conversar em outro lugar. Este não é o lugar para conversar. Claro. Levi enrolou seu manto firmemente e seguiu Winster para fora da taverna brilhante. Quanto aos 4 generais da família Mu, eles já haviam sido escondidos por Levi no deserto. Afinal, eles iriam conhecer as verdadeiras 4 grandes famílias. Levi, sendo um impostor, naturalmente não ousou levá-los consigo. Seguindo um caminho sinuoso, Levi acompanhou Winster até uma mansão isolada. Depois de se certificar de que não havia seguidores, Winster serviu um pouco de seu vinho de uva caseiro para Levi e disse, você deve ter vindo aqui por questões de bruxos. Levi assentiu em concordância. Parece que não sou o primeiro a vir te procurar. Winster retribuiu o gesto, dizendo, claro, você não é o primeiro a vir em busca de um mago. Embora nossa família geralmente tome a iniciativa de procurar por magos em potencial, há momentos em que indivíduos poderosos, como você, batem à nossa porta. Levi perguntou, então, como posso me tornar um mago? Não se preocupe, preciso fazer alguns testes necessários em você, respondeu Winster. Ele recuperou de sua casa uma pedra em forma de diamante, semelhante à que Tutem possuía, o coração de éter, usada para testar o talento mágico de uma pessoa. Sob a orientação de Winster, Levi passou pelo teste novamente. E os resultados foram os mesmos de antes. Afinidade com terra, fogo, vento e água, todos os 4 elementos. Filhos do caos. Os olhos de Winster mostraram um tom de decepção. Aí, o que eu estava esperando? Filhos dos elementos já são existências extremamente raras. No entanto, ainda há uma chance de um filho do caos se tornar um mago oficial. Só que a esperança era um pouco tênue, suspirou Winster internamente. Como sucessor da família Winchester, sua responsabilidade era buscar talentos em potencial para a carreira de mago na capital. Ao longo das décadas em que vinha realizando esse trabalho, ele havia encontrado apenas uma criança dos elementos. Cada vez que descobria uma criança dos elementos, recebia recompensas dos magos oficiais. Infelizmente, encontrar uma criança dos elementos foi mais uma questão de sorte do que qualquer outra coisa. Será que eu tenho muito pouco talento? Levi olhou para a expressão de Winster e perguntou o óbvio. Já basta ter talento. Afinal, eu nem tenho talento para me tornar um mago, então só posso passar meus dias neste mundo mortal, respondeu Winster com um sorriso amargo. Então, quando poderei entrar no mundo mágico? Perguntou Levi. Ele estava esperando por esse momento há muito tempo. Não há problema com o teste. No entanto, o mago oficial responsável por guiá-los está ocupado. Vamos esperar um pouco mais. Durante esse tempo, já reunimos um grupo de magos em potencial e, quando o mago oficial estiver disponível, eles os levarão ao mundo dos magos, disse Winster. Ele continuou, a propósito, posso sentir que seu poder espiritual é diferente do das pessoas comuns. Você deve ter praticado a arte da meditação, certo? Sim, está correto. Algum problema? Perguntou Levi, surpreso que aquela pessoa conseguisse discernir tais detalhes. Mas então percebeu que ser perspicaz era uma característica natural para alguém na área de atuação de Winster. Não é nada significativo. É que alguns bruxos preferem indivíduos que não aprenderam outras artes de meditação. Eles preferem uma tela em branco, por assim dizer. Claro, alguns não se importam nem um pouco com isso, explicou Winster. Levi não esperava essas complexidades, e Tutem também não as mencionou. Não se preocupe, não é grande coisa. De qualquer forma, ser um aprendiz de mago com o nível de habilidade de um grão-cavaleiro é muito procurado no mundo bruxo. Ter uma base sólida é muito melhor do que ser um completo novato, garantiu Winster. Quanto à chegada oficial do mago, deixe-me mostrar uma coisa. Winster sorriu e tirou um papel vermelho sangue com algumas runas inscritas. No canto, havia um pequeno emblema da família Winchester. Ao ver o papel vermelho sangue, Levi percebeu que o Duque de Montenegro também desejava se tornar um mago. Mas, dada sua idade, Levi se perguntou se algum mago se interessaria por ele. Respiração dos Cavaleiros capítulo 199.
Um magus oficial pode viver por 200 anos. 2. Este é um papel de fogo. Quando você estiver prestes a partir, este papel queimará, e então você poderá me encontrar em 7 dias. Eu costumo morar aqui. Winster entregou o papel de fogo vermelho a Levi. Depois de inspecioná-lo e não encontrar nada de errado, Levi o guardou. Lembre-se, 7 dias, não se atrase, enfatizou Winster. Obrigado. Não vou mais incomodá-lo. Levi pensou por um momento e entregou um livreto a Winster. Winster pareceu perplexo, mas quando pegou o livreto e olhou, não pôde deixar de ficar chocado. Esta é uma carta dos nossos ancestrais. Depois de terminar de ler as palavras com entusiasmo, Winster disse, segundo as instruções de nossos ancestrais, eu o recompensarei. Por favor, espere um momento. Winster voltou para dentro de casa e vasculhou seus pertences. Voltou com uma pequena caixa e a abriu, revelando que estava cheia de moedas de ouro. Eu sei que você provavelmente não precisa de dinheiro, mas além dele, não temos muito mais a oferecer. Espero que você entenda, disse Winster, desculpando-se. Levi olhou para a caixa, que continha pouco mais de 1000 moedas de ouro. Era uma quantia pequena, mas para ele era melhor do que nada. Ele aceitou o dinheiro e saiu silenciosamente da mansão. Winster olhou para o manual de exorcismo espiritual, atordoado. Ele tinha algum conhecimento sobre os selos nele e já os havia estudado antes. No entanto, devido à falta de orientação sistemática, sua compreensão sobre eles era bastante superficial. Seja o selo do poder do dragão ou o selo da proteção, ele mal havia arranhando a superfície. Honestamente, à medida que a linhagem do primeiro ancestral se tornava cada vez mais tênue, Winster não sabia por quantos anos mais a família Winchester poderia continuar. Ele nunca poderia imaginar que o estranho que acabara de conhecer já dominasse os selos de sua família a um nível tão alto. Ao deixar a capital, Levi não tinha nenhum apego forte ao lugar. Para ser sincero, depois de conhecer os membros das 4 grandes famílias, percebeu que eram como qualquer outra pessoa. Famílias unidas por linhagens sanguíneas acabarão declinando, mesmo as extraordinárias. Não existem famílias invencíveis. O mais importante é se fortalecer. Levi permaneceu calmo. Depois, é só esperar. Isso não é ruim. Antes de me tornar um mago, vou me esforçar para desenvolver ainda mais minhas habilidades como cavaleiro. Assim, quando entrar no mundo dos magos, terei alguma autoproteção. Embora Levi nunca tivesse estado no mundo bruxo, ele entendia que a lei da sobrevivência do mais apto permaneceria inalterada. Os magos não eram um grupo de indivíduos virtuosos, como visto no trágico destino de Tutem. A negligência podia levar à morte pelo mentor e a transformação em um espírito artefato. Embora nem todos os magos fossem assim, era o suficiente para demonstrar a crueldade do mundo bruxo. Essencialmente, os magos eram humanos, mas possuíam poderes transcendentais sem necessariamente estarem vinculados às leis correspondentes. Sem as restrições da moralidade da lei, o lado sombrio da natureza humana poderia se intensificar. Com os 4 generais da família Mu, Levi retornou ao Vale da Água Negra. Por enquanto, tudo parecia normal por lá, mas Levi não conseguia prever quando a Geada Azul chegaria. Ao saber que a Geada Azul já havia invadido Monte Negro Mountain City, Levi não se sentiu mais seguro em seu abrigo. Preciso me mudar para Tulipio. Mesmo que a Geada Azul apareça no sul, provavelmente vai demorar muito. Com base nas tendências atuais, é improvável que a Geada Azul chegue ao sul nos próximos 10 anos. Levi ponderou suas opções. Era uma pessoa de ação e, após cuidadosa reflexão, decidiu prontamente liderar seu povo para o sul. O Vale da Água Preta não era mais uma opção viável e seu potencial estava praticamente esgotado. As condições adversas e frias da região norte limitavam o crescimento agrícola. Durante tantos anos, o Vale da Água Negra se desenvolveu e se expandiu principalmente por causa da compra de alimentos do sul. Agora que a guerra foi decidida, é hora de retomar meu território. Com essa determinação, Levi iniciou o processo de realocação de seu território. Ao saber da mudança, alguns não entenderam, enquanto outros ficaram muito animados. Mesmo assim, todos respeitaram incondicionalmente a decisão de seu senhor, Levi. Como o Vale da Água Negra era extenso, os preparativos para a mudança duraram quase um mês. Os mordomos de Levi trabalhavam incansavelmente, enquanto o próprio Levi continuava a supervisionar o andamento da mudança, intervindo apenas ocasionalmente, conforme necessário. No ano 1014 do calendário do Brilho Sagrado,
Durante o mês da colheita, após a colheita da última onda de trigo, o enorme exército migratório do Vale da Água Negra partiu. Levi olhou para o território que ele chamou de lar por mais de uma década, sentindo-se sentimental. Conseguimos resistir a tantos inimigos, mas no final, não conseguimos resistir à fúria da natureza, suspirou Levi. A calamidade da geada azul foi mais terrível do que qualquer desastre natural. Durante esse período, ele foi até a cidade montanhosa de Monte Negro para avaliar a situação. A cidade era um inferno, com os demônios da neve atormentando os mortais. O exército do reino sofreu perdas significativas e foi forçado a recuar da cidade da montanha de Montenegro. Comparada à cidade do Vale da Neve, a cidade da montanha de Montenegro tinha uma população muito maior, tornando ainda mais perigoso para todo o território do norte enfrentar tal desastre causado pelo demônio da neve. Como resultado, Levi decidiu se mudar para o sul. Mas ele não estava sozinho nessa decisão. Muitos outros senhores também escolheram se mudar para o sul, seja comprando territórios a preços altos, recuperando terras não reivindicadas nas perigosas regiões selvagens do sul, se alinhando diretamente com alguns dos senhores proeminentes do sul. Vários senhores feudais do norte, que antes eram reverenciados, tornaram-se refugiados após o desastre do demônio da neve. Em contraste, os nobres astutos do sul aproveitaram a situação e prosperaram financeiramente. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 200. Um maguso oficial pode viver por 200 anos. 3. Levi não precisava comprar terras, pois já tinha território no sul. Tulipio e Stormio. Depois de muita consideração, ele decidiu entrar em Tulipio, embora ele possa encontrar alguns problemas mais tarde. Mas era melhor do que esperar pela morte no território do norte. Além disso, com sua força, o reino não diria nada se ele assumisse o controle de Tulipio. De qualquer forma, quando Levi se mudou para o sul, ele enfrentou alguns desafios. Ele já estava mentalmente preparado. Levi gostava de se manter discreto e não gostava de causar problemas, mas isso não significava que ele tivesse medo de problemas. Ele não havia praticado essa técnica de respiração para se fazer sofrer. Ao longo do caminho, com a cavalaria Sangue Vermelho abrindo caminho, alguns bandidos de montanha discretos e cavaleiros errantes foram facilmente derrotados. São era agora um quase cavaleiro e, se tudo corresse bem, ele tinha esperança de se tornar um cavaleiro oficial nos próximos anos. Como um cavaleiro oficial que ele havia criado pessoalmente, Levi ainda sentia uma sensação de realização. Meu senhor, se formos para a Cidade das Flores assim, os nobres do sul não vão nos expulsar? Sam estava um pouco inseguro. Embora Levi fosse o senhor de Tulipio, todos sabiam que, após a Guerra Civil, o Conde de Sangue estava no controle de Flower City. Agora que a guerra havia terminado, embora o Conde Sangrento estivesse morto, a Cidade das Flores ainda estava sob comando do exército do rei, liderado por uma das 7 espadas divinas. Do ponto de vista de Sam, a atitude da família real era óbvia. Ou seja, Flower City não seria entregue temporariamente ao seu verdadeiro dono, o Barão Levi. Não se preocupe, eles não vão. Levi deu um tapinha no ombro de Sam. Então, ele olhou para frente. Levi vinha se mantendo discreto há muito tempo. Era justo que ele revelasse um pouco de sua força de vez em quando em troca de um pouco de respeito. Na Cidade das Flores, a espada divina do Salgueiro Vermelho, uma das 7 espadas divinas espadas, estava praticando sua esgrima. Como a segunda espada divina das 7 espadas divinas, ele ficava atrás apenas da espada divina guardiã da nação e era o melhor espadachim do reino. A própria espada divina do Salgueiro Vermelho parecia uma espada afiada. Ele não era apenas poderoso, mas também tinha a força de um grande mage de primeira linha. Ele também era filho do Duque de Redwillow. O Duque de Redwillow sempre foi próximo da família real, principalmente depois da Guerra Civil. A família Redwillow, como grande contribuidora para reprimir a rebelião no norte, era muito respeitada pela família real. Portanto, a importante tarefa de proteger temporariamente a Cidade das Flores foi entregue à espada divina do Salgueiro Vermelho, uma figura poderosa e prestigiosa. Protegendo outra cidade importante, Storm City, o covil de Monte Negro Montanha, era a espada divina guardiã da nação, a primeira das 7 espadas divinas sob comando do rei. Da mesma forma, este também era território do Barão Levi. Talvez ninguém imaginasse que os donos desses territórios, eles já estavam ao caminho do sul. Agora, Levi havia chegado ao sul quente.
Para evitar ser muito chamativo, ele trouxe apenas os 3 ursos gigantes do território do norte e não trouxe os 2 generais em A. Os 2 generais em A eram muito grandes, e Levi planejou trazê-los secretamente para cá depois que os problemas no sul fossem completamente resolvidos. Caso contrário, seria difícil explicar por que Levi conseguiu domar tantos animais gigantes. Levi não tinha medo do reino, mas estava preocupado com a igreja. Levi sentou-se nas costas do urso. Com os 4 generais da família Mu protegendo, ele se sentiu muito seguro. Sua consciência flutuava no mar raso. Ele tentou mergulhar mais fundo, mas não conseguiu. A luz dourada do sol aqueceu o espírito de Levi. Finalmente, a cabeça de Levi emergiu do oceano dourado. Ao mesmo tempo, ele sentiu que sua força mental havia aumentado um pouco. Proficiência em arte de meditação em alto mar mais 1. Com o anúncio do sistema concluído, Levi, que estava nas costas do urso, também terminou sua meditação. Só consigo aumentar minha proficiência em 1 ponto por dia. É muito lento. Levi se preocupou. Ele abriu o painel de proficiência. Levi, arte de meditação em alto mar, nível 1, 257.000, faz quase 1 ano que eu dominei, e ainda estou no nível 1. Vai levar uma eternidade para chegar ao nível 3, Levi resmungou consigo mesmo. Não importava o quanto ele praticasse a arte da meditação do mar profundo, ele só conseguia ganhar 1 ponto de proficiência por dia. Isso acontecia porque, depois de completar uma rodada completa de meditação, sua força mental entrava em um estado temporário de fadiga e precisava esfriar até o dia seguinte para continuar o cultivo. Isso era totalmente diferente da técnica de respiração. Enquanto seu corpo aguentava, Levi conseguia cultivar a técnica de respiração incansavelmente. Entretanto, com a arte da meditação, não havia nada que Levi pudesse fazer. Ele chamou Tutem e perguntou: Tutem, em circunstâncias normais, quanto tempo leva para um aprendiz de mago com o talento dos filhos do caos progredir de nível baixo para nível médio? Tutem pensou por um momento e respondeu: geralmente leva mais de 5 anos, e isso só para o padrão de força mental. Para ser verdadeiramente promovido de um aprendiz de mago de nível baixo para um de nível médio, além de ter força mental suficiente, você também precisa dominar um certo número de magias. Caso contrário, mesmo com forte poder mental, a falta das magias necessárias ainda o impediria de ser considerado um verdadeiro aprendiz de mago de nível médio. Um aprendiz de mago de nível baixo verdadeiramente qualificado precisa dominar pelo menos um truque do Anel Zero para ser chamado de aprendiz de mago. Sem dominar magias, não importa quão forte seja a força mental, ela não terá poder de combate. O limite máximo de truques do Anel Zero que um aprendiz de mago de nível baixo pode dominar é 3. Um aprendiz de mago intermediário teria 5 truques do Anel Zero, e um aprendiz de mago avançado teria 10 truques do Anel Zero. Compreender 10 truques do Anel Zero e pelo menos um verdadeiro feitiço do primeiro anel, além de ter uma força espiritual forte o suficiente em sua mente, na forma de gás, é o verdadeiro limiar para se tornar um mago oficial. Levi ouviu a descrição de Tutem. Nesse caso, minha velocidade de cultivo é bem rápida, ele comparou. Um mago oficial. Dizem que, depois de se tornar um mago de primeiro círculo, a pessoa tem uma vida útil de 200 anos. Essa é a diferença entre um mago e um cavaleiro. Embora um grão cavaleiro seja muito forte, sua expectativa de vida não é muito maior que a de um mortal. Em essência, sua expectativa de vida não é diferente da de um mortal. Eles só vivem mais porque conseguem evitar algumas doenças e calamidades mortais. Além disso, os grandes cavaleiros envelhecerão e sua essência sanguínea enfraquecerá. A força deles não aumentará, mas diminuirá. Mas o mago é diferente. Quanto mais velho o mago, mais ele vive e mais forte ele se torna. Quanto mais antigo ele é, mais conhecimento e experiência ele obtém, mais técnicas de combate ele tem e mais feitiços ele domina. O rosto de Tutem estava cheio de inveja, e Levi também estava ansioso por isso. O caminho de um mago era longo e difícil. No entanto, ele achava que os grandes cavaleiros não eram tão ruins quanto Tutem dizia. Porque ser um grande cavaleiro não era o fim do caminho de um cavaleiro. Embora Levi nunca tivesse visto um cavaleiro lendário, se ele morresse de velhice, ele deveria poder viver por 200 anos. Além disso, com o painel de proficiência, ele podia fundir continuamente a técnica de respiração para ultrapassar o limite. No caminho de um cavaleiro, um poder lendário pode não ser necessariamente o fim. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos.
Sulem Irmãos.